Olá, eu sou a Tati Siqueira e hoje eu vou trazer para vocês um estudo sobre o plano de salvação. Nós sempre vemos Jesus como Cristo Redentor, como Salvador, mas do que é que Jesus nos salvou? Nós vamos entender um pouquinho do que é que ele nos salvou hoje. Então eu vou começar a nossa leitura em Gênesis. Vamos lá? Em Gênesis 1. Em Gênesis 1, Deus ele começa a fazer toda a sua criação e ele faz o homem. Vamos ver como é que Deus fez o homem? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aqui Deus dá um domínio, né? Homem, você vai dominar sobre a terra. Então, o homem foi feito do pó da terra. Deus soprou o seu fôlego de vida nas narinas do homem e ele se tornou com a sua imagem e sua semelhança. No 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre todos os peixes do mar, aves do céu e todo animal que rasteja pela terra. Deus deu domínio da terra para o homem e fez conforme a sua imagem e semelhança. Olha como o homem foi feito maravilhosamente perfeito. E Deus vinha visitar o homem na viração do dia no Jardim do Éden. Então o Jardim do Éden era um lugar perfeito. A natureza era perfeita nessa época, né? Não tinha tragédias, furacões, todas essas coisas. Tudo era muito perfeito. E o homem se relacionava com Deus na viração do dia. Vamos avançar um pouquinho na história para ver o que aconteceu? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vistas e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Em hebraico nós temos uma expressão que diz assim: morrendo, morrerás. Olha só que interessante, né? Morrendo, morrerás. No português a gente perde um pouquinho essa expressão. A gente pensa assim: nossa, ele vai morrer imediatamente. Comeu da árvore, vai morrer imediatamente. Mas no hebraico tá assim: morrendo, morrerás. Então a gente vê que a morte espiritual, a morte física e espiritual do homem foi lenta. Adão, quando comeu da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, não morreu imediatamente. Ele morrendo, morreu. No capítulo 3, nós temos o seguinte: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então nós vemos aqui a serpente enganando Eva, enganando a mulher. Ela coloca em dúvida a palavra de Deus. Deus disse: se você comer, você vai morrer. A serpente colocou em dúvida: não, certamente você não vai morrer. E a mulher acreditou. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu.
Adão aqui estava pertinho de Eva, pertinho da mulher, porque ele também ouviu essa conversa. A função do homem era: cuide da mulher, cuide do jardim, cuide de todas as coisas. O homem teria que ter dito para a mulher: olha, não faça isso, e não foi isso que Deus falou. Mas ele não deu ouvidos a Deus, ele deu ouvidos à mulher e acabou pecando junto com ela. Então abriram-se os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O homem, o que acontece? Quando nós pecamos, nós queremos nos justificar pelas nossas próprias obras. Por exemplo, a gente fala assim: se eu for bom, se eu não matar, se eu não roubar, eu vou para um lugar bom quando eu morrer, eu vou estar salva, eu vou conseguir um lugar melhor. Mas nós vemos assim que Deus não leva em consideração esse tipo de obras. Para Deus, o mais importante é a nossa fé, é ter crido na palavra dele, né? Aqui o mais importante era Adão ter acreditado no que Deus tinha falado. Então ele coloca folhas de figueiras, ele coloca suas próprias obras para se cobrir. E o que Deus faz com isso? Vamos ver? Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Outra coisa, quando nós pecamos, a primeira coisa que nós fazemos é nos escondermos de Deus. Nós nos escondemos do Senhor, nós escondemos o nosso pecado, a gente não quer confessar o nosso pecado, a gente começa a colocar culpa em circunstâncias, em pessoas. Foi isso que Adão e Eva fez. Vamos ver? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. O homem coloca a culpa na mulher. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ninguém aqui reconhece o seu pecado e se arrepende. Sempre coloca a culpa em alguém. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendente e o seu descendente. Aqui nós temos a promessa de Jesus. Deus já sabia que o homem ia pecar. E ele já tinha um plano para salvar o homem. Ele não ia perder o homem para o mal, para o diabo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus feriu a cabeça da serpente. E a mulher disse: Deus continuou dando a sentença para o homem e para a mulher pela consequência do pecado que eles tinham feito, como consequência do pecado que eles tinham cometido. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Nós podemos ver hoje em dia como a mulher tem sofrido debaixo do governo do homem. Quantas mulheres estão se sentindo inferiores? Quantas mulheres estão se sentindo governadas pelo homem? Basta a gente ver algumas religiões por aí, não é verdade? E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Como consequência do pecado de Adão, a terra sofreu as consequências. E nós temos visto essas consequências até hoje. Como o homem danifica o nosso planeta.
quantas coisas, né, tem acontecido no nosso planeta. A Terra está gemendo pela redenção dos seus filhos. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Deus aqui protegeu o homem. Se o homem comesse da árvore da vida nessa condição de pecado, nós não teríamos redenção. Nós não conseguiríamos ter essa redenção em Jesus. Então Deus protegeu o homem. Você, olha, você não vai comer da árvore da vida. E o Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida, para que o homem não pecasse, para que o homem não comesse dessa árvore da vida nessa condição de pecado e nunca mais tivesse a redenção. E então aqui nós temos uma sentença. Deus, ele coloca toda uma sentença, mas ele também já coloca um plano de salvação. No versículo 21 diz assim: Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aqui nós já temos um prenúncio de quem é Jesus. Um ser inocente pela primeira vez foi morto. Um animal foi morto, um animal inocente foi morto. Houve um primeiro derramamento de sangue. E para cobrir o pecado, somente um derramamento de sangue. Não adianta a gente colocar folhinhas de figueira, né, que são as nossas obras. Nós precisamos do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Nós precisamos do sangue dele. E aqui Deus fala muito certo, né? Deus fez vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Somente Jesus pode nos vestir para cobrir o nosso pecado. Aqui nós vemos onde o pecado entrou. O pecado entrou no homem. Você pode até não acreditar nessa história de Adão e Eva, mas você não pode negar como está a nossa humanidade hoje. Olha para a nossa... É só você ligar a televisão. Quantas tragédias têm acontecido. Quanto mal tem se multiplicado, e Deus falou que nos últimos dias a iniquidade seria multiplicada. Nós temos uma natureza de morte agora no homem, nós temos uma natureza de pecado que entrou no homem. O homem foi feito perfeito para se relacionar com Deus. E hoje, o que aconteceu? O pecado entrou, e morrendo, o homem morreu. Nós não fomos feitos para a morte, nós não entendemos a morte. Nós não conseguimos lidar com a morte. É algo muito além das nossas forças, não é? Eu já perdi parentes muito próximos. Creio que você que está me assistindo já perdeu alguém muito querido. Como a gente sente essa dor de perder alguém? Então essa natureza de morte entrou no ser humano. Entrou uma natureza de corrupção. Em Jeremias diz que o coração do homem é o mais corrupto. É muito corrupto. Quem conhecerá? Então o nosso coração hoje, o coração do homem tem essa natureza corrupta. Paulo diz, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Em Adão nós fomos destituídos da glória de Deus. Nós não vemos mais a face de Deus, porque se nós víssemos a face de Deus, nós seríamos consumidos por causa do pecado, né? Então Deus, ele protegeu o homem, falou assim, você não vai me ver também. Você não vai me ver face a face, senão você vai ser consumido. Então nós temos, em Efésios diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não adianta nós termos as nossas próprias obras, sermos bons, sermos bonzinhos e assim vamos ter a salvação. É claro que é importante nós sermos bons, termos as nossas boas ações, mas isso para a salvação não faz diferença. A salvação não importa as suas obras, importa a sua fé. Você precisa crer no sacrifício de Jesus. No Velho Testamento, nós temos depois o sacrifício de animais, né? O cordeiro foi sacrificado. Um cordeiro era sacrificado para cobrir o pecado de Israel. Deus escolheu essa nação para se revelar ao homem. Então, o cordeiro ali que era sacrificado para cobrir o pecado
das pessoas, da nação de Israel, é um prenúncio de quem é Jesus. Jesus é o Cordeiro perfeito, imaculado, que veio para cobrir o nosso pecado, para ser morto no nosso lugar. Olha como Deus é lindo, não é verdade? Nós pecamos e ainda assim Ele coloca um Salvador para sofrer as consequências desse pecado, dessa separação. Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Ele veio para tirar esse pecado, essa natureza de morte sobre nós. João Batista reconheceu Jesus como o Cordeiro de Deus. Olha só o que ele diz em João. No dia seguinte viu João Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porquanto já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. João Batista reconheceu que Jesus era o Cordeiro de Deus. Porquanto por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte provou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Paulo disse isso em Romanos 5,12. Queridos, nós estamos separados de Deus. Nós perdemos o relacionamento com Deus. Nós perdemos a presença de Deus na nossa vida. Jesus Cristo veio para trazer vida, para trazer reconciliação, para tirar o nosso pecado, o pecado que nos separa do nosso Senhor, nosso Pai. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus não veio aqui para nos condenar ao inferno. Jesus veio para nos salvar, para nos reconciliar com Deus. E Deus, Ele quer ter um relacionamento, Ele quer retomar aquele relacionamento que Ele tinha no Jardim do Éden conosco. Mas Ele só consegue isso porque Jesus morreu naquela cruz. Precisava do sangue de Jesus cobrir o nosso pecado. Precisava de um sangue inocente cobrir o nosso pecado, para que quando Deus olhasse para nós, a ira dele não estivesse sobre nós, mas sim o amor dele. Quando ele olha para nós, ele vê o sangue de Jesus, e a ira dele é aplacada pelo sangue de Jesus, e ele não traz mais juízo como ele trazia antes. Hoje o que precisamos fazer para nos reconciliar com Deus? Simplesmente crer no sacrifício de Jesus, que Ele morreu e ressuscitou ao 3º dia, que Ele é o próprio Deus encarnado que veio para nos tirar o pecado. Ele veio para nos reconciliar. E em 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus nos chamou para conhecê-lo. Em João 17,3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós somos chamados não somente para crer, mas também para conhecer ao nosso Deus. Se eu perguntar para você, você crê em Deus? Todo mundo vai dizer sim, eu creio. Mas você conhece Deus? Hoje eu te convido a conhecer esse Deus. Eu te convido a se humilhar, se arrepender dos seus pecados e a receber Jesus como seu Senhor e Salvador, para que Ele cubra você, cubra com o seu sangue o seu pecado, para que você possa hoje se reconciliar com Deus e ter um relacionamento com Deus novamente através do Espírito Santo. Quando Jesus ascendeu aos céus depois da ressurreição, Ele nos deu o Espírito Santo para habitar dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de nós quando nós cremos em Jesus, cremos no sacrifício dele, pelo sangue dele somos lavados, somos nova criatura. Em Romanos 10,
10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O ladrão da cruz, ele foi salvo porque ele confessou Jesus como seu Salvador, reconheceu Jesus como o Cordeiro de Deus, como o sacrifício vivo para nos reconciliar com Deus. Hoje você só precisa crer. Eu te convido a crer nesse Jesus, a crer neste Salvador e a reconhecer o seu pecado, se arrepender diante de Deus. Fala isso para Deus hoje: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu te peço perdão pelo meu pecado, Senhor Deus, que o Senhor venha me cobrir com teu sangue, que o Senhor venha, Senhor Jesus, me lavar com teu sangue, escreve meu nome no livro da vida. E nasça de novo hoje, querido. Receba o Espírito Santo aí onde você está. O Espírito Santo começa a agir na tua vida hoje e faz de você uma nova criatura. Se antes você pecava, agora você não peca mais, porque o pecado não tem mais poder sobre a tua vida quando você crê em Jesus. O sangue dele te lava e que o Espírito Santo hoje venha habitar no teu coração, te transformar, de tirar o pecado. Se antes você roubava, hoje você não vai roubar mais. Se antes você mentia, hoje você não mente mais. Se antes você cometia pecado, hoje você não vai mais cometer certos pecados. É claro que na vida diária a gente acaba pecando, mas não é essa mais a nossa natureza. Deus colocou uma natureza nova dentro de você. Você é nova criatura. O Espírito Santo habita em você e nós temos toda uma vida agora para nos santificarmos diante de Deus, para nos relacionarmos com Deus. Deus quer se relacionar conosco a partir de hoje. Que você receba esse Espírito Santo. Ele vai falar com você através da palavra, através de pregações, através de alguma pessoa que vai vir falar de Deus para você. Esteja com os ouvidos abertos, esteja com seu coração aberto para receber esse nosso Senhor. Que você seja abençoado. Se você gostou desse vídeo, espalha ele. Mostra para alguém que precisa de salvação, mostra para ele que Jesus é o único Senhor, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, fora dele não há nada, ninguém vem ao Pai se não for por Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa ponte que nos religa com Deus Pai. Amém? Que você seja abençoado. Se você gostou dessa pregação, curte aí o nosso canal, se inscreva no nosso canal, espalhe essa mensagem. Nós queremos que mais pessoas sejam salvas. Amém? Que Deus te abençoe.